Alunos do nono ano, sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Alex, estou aqui com vocês nesta web aula. E hoje é muito importante porque vamos iniciar um conteúdo muito bom de estudar. Hoje a gente vai falar do início da República aqui no Brasil. E sempre quando a gente fala do nosso país, eu, por exemplo, me alegro. Por quê? Porque eu estou contando para vocês um pouco da história do país que nós vivemos. E muitas pessoas desconhecem de fato essa história. Quando vocês estavam lá no oitavo ano, o professor passou para vocês aquele período ali, né, do Brasil monárquico, onde nós começamos a falar sobre a independência do Brasil, sobre a Primeira República, sobre o governo das regências e, por fim, o Segundo Reinado. E quando a gente fala do Segundo Reinado, a gente observa que ele começa em 1840 e vai até 1889. Professor, por que o senhor falou data? Porque a Primeira República, ela começa, né, praticamente em 1889. Esse momento, esse ápice, segundo a história, começa no dia 15 de novembro de 1889. É por isso que todo dia 15 de novembro o nosso país é feriado, né? No nosso país é feriado. E eu convido você, aluno, para prestar atenção nessa aula. Pare de fazer o que você está fazendo agora, assim como outras coisas supérfluas. Pegue o seu caderno, comece a fazer anotação, porque esse conteúdo ele vai trazer muito conhecimento para você. E eu hoje estarei usando esse livro aqui, o Araribá Mais, de História, que inclusive vocês estão com ele. Eu vou iniciar hoje na página 10. Eu não vou ler o livro, eu vou falar para vocês sobre o tema, vou explicar para vocês, né, o que de fato é. Vocês vão ler. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. E além disso, a gente vai estar trabalhando também na nossa aula, na live pelo Google Meet, tá bom? Então vamos começar. Alunos, a República chega ao Brasil. Que maravilha! Nós estávamos enraizados aí com Portugal praticamente até este momento histórico aqui de 1889, que de fato inicia, né, o período da República aqui no Brasil. A gente sabe que o primeiro reinado, as regências e também o segundo reinado estava ligado diretamente, praticamente a Portugal, né? Por quê? Porque a monarquia ela se instalou aqui no Brasil desde a Primeira República. E o que a gente observa é que a monarquia é um governo hereditário. Então, a partir daí, o que a gente observa? Né? O Dom Pedro I, ele deixa o trono do Brasil, ele abdica o trono aqui do Brasil, né? Ele deixa, então, como herdeiro o seu filho, né, o Pedro de Alcântara, que seria o Dom Pedro II, mas na época ele tinha só 5 anos de idade. Então, o que aconteceu? O nosso país ele foi governado por regentes. E o que a gente observa é que o Brasil, desde 1822 até 1889, ele foi governado por imperadores, por pessoas que, de certa forma, estavam voltados para um governo centralizado, um governo onde a população não tinha participação, onde praticamente as classes mais baixas, principalmente da sociedade daquele tempo, né? O Brasil, ele de fato, a gente diz, né, províncias, né? As províncias estavam praticamente aí obedecendo o que os imperadores diziam e, na verdade, eles não estavam satisfeitos com o desenrolar político aqui do Brasil naquele momento. Então, pensa-se numa república chegando ao Brasil. E o que a gente observa, alunos, é que no dia 15 de novembro de 1889, um movimento liderado por militares decretou
o fim da monarquia aqui no Brasil, né? E dá início a um novo sistema de governo, e este novo sistema de governo se chama monarquia. Então, a partir do momento que há a proclamação da República, inicia um novo sistema de governo aqui no Brasil, que é a República. Então, de fato, a partir do dia 15 de novembro de 1889, deixa-se de lado a monarquia e começa um novo sistema de governo, a República. Não esqueçam disso, correto? Então, nós podemos dizer que esse período foi um período de grandes mudanças internas aqui dentro do Brasil. E quando eu falo dessas mudanças internas, eu estou dizendo também das mudanças políticas, né? A gente pode dizer que essa nova mudança não alterou, de fato, aí a sociedade brasileira. A produção do café neste período era muito grande. A gente sabe que a economia brasileira do Brasil neste período, 1889, era o café. Nós exportávamos muito café para fora e isso estava no auge. Mas os brasileiros continuavam passando necessidade, muito deles, né, permaneciam também excluídas da vida política. E o que a gente observa é que tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais, eles não deixaram de se mobilizar em busca de melhores condições de vida. Então, o Brasil se torna república, as pessoas praticamente não mudaram com essa nova forma de governo que é a república. Elas continuaram lutando, elas continuaram trabalhando, né, para poder sobreviver, mas com este novo início de forma de governo, eles acreditariam que a vida deles iria melhorar. Então, a partir daí, eles começaram a lutar, eles começaram a cobrar seus direitos. Isso é importante. Agora, uma pergunta para você. O que você conhece sobre esse período da história do Brasil? Você já ouviu falar sobre república? Você já ouviu falar sobre política dos governadores? Sobre os movimentos messiânicos? E a greve de 1917? E o modernismo? Vocês já ouviram falar sobre esses assuntos? É o que nós vamos falar para vocês agora. Bom, quando a gente fala de uma república em construção, na verdade, aqui na página 12, a gente está falando do início da república, do momento que ela está sendo instaurada aqui no nosso Brasil. Então, a república, conforme nós já estudamos, é uma forma de governo. A república é uma forma de governo. E essa forma de governo, ela nasceu lá na Roma antiga. Com ela surgiu a noção de um governo considerado res publica, que significa coisa pública, que deveria, preste atenção, que deveria servir aos interesses dos cidadãos. Correto? Então, a gente pode dizer que a república, ela veio para cuidar dos interesses do cidadão. É por isso que quando a gente fala que somos uma república, nós temos esse sistema de governo instalado. E quando a gente fala de direitos do cidadão, na verdade, o cidadão ele tem que estar inserido dentro dessa república. Porque, na verdade, o presidente da república, os governadores de estados e os prefeitos municipais governam para o povo. Eles exercem mandatos.
e eles governam para o povo, para a sociedade. Então, a gente pode observar que a construção do regime republicano, ele passou a ser associada aos direitos civis e políticos conquistados pelos revolucionários franceses. Quando eu falo conquistados por esses revolucionários franceses, eu estou dizendo que foi pelo movimento iluminista que nós estudamos no 8º ano e pela Revolução Francesa, é que o povo foi buscar os seus direitos, é que a sociedade daquela época do século XVIII começou, de fato, a enxergar que eles tinham direitos e que os direitos dele, que o poder deles, desses cidadãos, estavam nas mãos. Então a gente pode dizer que essa construção do regime republicano está ligada diretamente, está associada diretamente aos direitos civis e políticos aí conquistados desde a Revolução Francesa de 1789. Então, a gente pode dizer que desde o início dessa coisa pública da República, ou seja, desde o início do Estado brasileiro, a gente pode dizer que o povo, eles começaram a se manifestar, eles começaram a dizer que eles queriam melhorias, que eles queriam melhores condições de vida. E foi a partir daí, então, que foi construindo essa ideia de direitos civis e políticos do cidadão, ok? Quando a gente fala da emergência da República, na página 13, a gente sempre tem que dizer que antes mesmo da independência do Brasil, muitos grupos sociais, eles já defendiam a implantação de uma república, né? Então, a gente pode observar que mesmo antes da independência do Brasil, do 7 de setembro de 1822, a gente pode dizer que alguns grupos sociais eles já defendiam essa implantação da república. E a gente pode dizer que essa proposta aí, né, republicana, ela apareceu de fato, por exemplo, nas rebeliões coloniais aí do século XVIII. A gente vê também lá na Conjuração Baiana e Mineira. A gente vê também na Revolução Pernambucana de 1817, mas apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira, que era o Brasil era o maior produtor de café nesse período aqui, e a formação de uma rica camada, né, de fazendeiros no Sudeste, é que o projeto republicano ele ganhou aí força no país. Então a gente sabe que essas rebeliões que aconteceram no país, desde a Conjuração Mineira, lá de Tiradentes, a Conjuração Baiana e também a Revolução Pernambucana, foi de fato porque a sociedade dessa época estavam insatisfeitas com os governos brasileiros da época, com a monarquia, né? Então, de fato, eles começaram a se revolucionar para poder instalar aqui uma república, para poderem se verem livres, né? E eles queriam, de fato, construir essa república para que eles pudessem ter direitos, acabar com a escravidão, né? Principalmente aí a gente pode dizer que esse processo da abolição da escravatura começa em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu aí o tráfico negreiro e chegou até 1888 com a assinatura da Lei Áurea, quando todos os escravos foram libertos. Então, é toda essa conjuntura que a gente tem que entender o porquê que houve essas revoluções, o porquê que o povo cobrou, o porquê que o povo morreu, porquê que o povo lutou, combateu. Por quê? Porque eles queriam instalar uma república aqui no Brasil. Na verdade, muitas províncias desse período aqui, desde o primeiro reinado, das regências, do segundo reinado,
Eles começaram a se revoltar contra a monarquia justamente por quê? Porque eles queriam ser um país independente de fato, porque o Brasil estava independente de Portugal, mas no papel estava, mas na prática, praticamente estávamos ainda sendo dependentes deles. E os brasileiros queriam, na verdade, o que? Essa liberdade. E o que a gente pode dizer que o acontecimento de fato que assinalou aí a arrancada desse movimento no Brasil foi a publicação do Manifesto Republicano, né? Então, o que contribuiu para acelerar o processo aí para o Brasil se tornar uma república foi, de fato, um movimento que ficou chamado como Manifesto Republicano, do ano de 1870, né? Nele, seus adeptos, né, criavam, né, criticavam aí o caráter centralizador e hereditário da monarquia e defendia o quê? O princípio federativo do regime republicano. Foi o que eu falei para vocês, né? A sociedade, né, o povo brasileiro não estava satisfeito com a monarquia e começou a criar movimentos contrários a esses governos monarcas. Eles queriam, de fato, instalar uma república aqui no Brasil. Havia divergências aí entre os republicanos. O grupo dominante aí, liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, né, pregava que a república deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaçassem, inclusive, a ordem estabelecida. Outros nomes, como o advogado Silva Jardim, criticavam as propostas republicanas, conservadoras e defendiam uma mobilização popular para derrubar a monarquia. Então, alunos, de fato, eles queriam derrubar a monarquia, né? Tanto Quintino Bocaiúva como Silva Jardim, eles queriam, de fato, instalar uma república aqui no Brasil, porque eles já não estavam mais suportando, aguentando o autoritarismo, né, dos monarcas, o autoritarismo dos imperadores aqui na época. Então, esse movimento chamado Manifesto Republicano, ele foi criado justamente em 1870 para que acelerasse a implantação do sistema político república aqui no Brasil. Certinho? Vamos lá então. Olha só. Houve nesse período aqui, a gente pode dizer, né, na página 14, os conflitos com a igreja. Então a gente pode dizer que o movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentava. Então, a monarquia foi perdendo aos poucos aí o apoio dos grupos que sustentavam ela no poder. Por exemplo, a Igreja Católica, né? Os militares e os cafeicultores do Vale aí do Paraíba. Então, a monarquia ela foi aos poucos se perdendo, né? Ela foi aos poucos perdendo a força. A Igreja Católica também, né? Os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba começaram a se desprender dessa monarquia e essa monarquia ela foi então perdendo a força aqui no Brasil. E desde o período colonial, o poder civil e o poder religioso estavam unidos por meio do padroado, né? Então, a gente pode observar que essa união entre igreja, entre monarquia, sempre existiu, porque a gente vê, inclusive, né, o poder da autoridade, né, representado pelos imperadores e também a força da igreja representada pelo clero. Então a gente pode observar que esse padroado aí, na verdade, era uma instituição, né, que submetia a Igreja Católica ao controle da coroa portuguesa e após a independência da coroa brasileira. Então, a gente sempre tem que entender que
a igreja ela estava praticamente ligada com a monarquia portuguesa e também com a monarquia brasileira após a independência do Brasil. Então a gente pode observar que a igreja ela tinha muito poder aqui nesse período. E ao longo do século XIX, contudo, a igreja buscou recuperar o seu poder, porque a igreja era praticamente uma instituição com muito poder naquela época, e a gente observa que aos poucos ela foi buscando recuperar o seu poder. A maçonaria, por exemplo, ela foi condenada pelo Papa e alguns bispos brasileiros que fossem, passaram a exigir que tantos os fiéis como os clérigos que fossem maçons abandonassem essa prática. E isso gerou um dilema muito grande na época, né? A igreja, através do Papa, foi condenando, a maçonaria. E a partir daí, a gente pode observar que houve aí um certo dilema. Por quê? Porque a elite brasileira era em grande parte maçônica e católica. Então houve um conflito interno entre a maçonaria e a igreja, mas aos poucos a gente pode observar que o imperador ele foi entrando aí, nessa conversa, deu ordens para que a medida do Papa não fosse cumprida, e na década de 1870 aí prendeu 2 bispos que se recusaram a seguir as ordens imperiais. Então eles queriam seguir as ordens da igreja, não as ordens imperiais, e aconteceu de fato, uma situação que foi conhecida como questão religiosa, que marcou o afastamento entre o clero católico e a monarquia. Então, de fato, essa questão religiosa abalou muito a monarquia. E aí a monarquia ela foi perdendo força. Por quê? Porque quando eu falo, que esses conflitos com a igreja, eu estou dizendo que a monarquia, na verdade, que os imperadores, principalmente aqui do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, no caso o último Dom Pedro II, que começou em 1840 e foi o seu reinado até 1889, começou sim ter esse conflito com a igreja, justamente porque a igreja ela tinha uma influência muito grande, aqui no Brasil com a monarquia. E a partir desse conflito, dessa questão religiosa, a gente observa que aos poucos a Igreja Católica foi afastando aí com o clero católico e essa monarquia brasileira. E isso aí gerou um prejuízo para os fiéis e também para a monarquia daquela época, ok? A questão militar, quando eu falo da questão militar, na página 14, a gente pode dizer que durante o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou aí uma posição marginal na política brasileira. Os baixos soldos, a rígida disciplina da corporação e a lentidão na promoção desencorajava os filhos da elites, a seguir a carreira militar. Então, a carreira militar, praticamente neste período aqui, durante o governo do Dom Pedro II, ela não estava sendo mais prestigiada. Justamente por quê? Porque os baixos salários, a rígida disciplina que tinha com os militares, com a corporação, e a lentidão nas promoções aí desses militares, ocasionou aí, um grande... Eu posso dizer que ocasionou, de fato, uma baixa entrada desses militares nesse serviço, desses jovens no serviço militar. E isso a gente pode dizer que a maioria desses jovens faziam parte, de uma sociedade praticamente elitizada da época. E o que a gente observa é que também a maior parte dos membros aí do exército pertencia a essas camadas aí da sociedade. E a gente pode dizer que após a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, o exército ele saiu bem fortalecido como corporação.
E a partir daí a gente pode dizer que houve, na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo e os militares. E aí, por quê? Porque eles envolviam aí em questões políticas, evidenciaram aí o objetivo militar de assumir um novo papel na cena política brasileira e desgastaram a relação entre o exército e a monarquia. De um lado, a gente vê o desgaste da Igreja Católica e da monarquia, e agora, de outro lado, a gente vê o desgaste dos militares, do exército e também com a monarquia. E aí, o que, que acontece? A partir, no dia 15 de novembro de 1889, um movimento liderado por militares decretou então o fim da monarquia e o início aí de um novo sistema de governo aqui no Brasil, que é a República. Então, eu posso dizer para vocês que os militares contribuíram muito para que o nosso país se tornasse uma república. Quando a gente for falar da República da Espada, vocês vão entender melhor sobre o que eu estou falando, tá? Tanto é que o nosso primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um militar. Ele foi escolhido entre a junta militar para ser o nosso primeiro presidente da República Federativa do Brasil, tá bom? Alunos, nós vamos ficar por aqui. Hoje a gente estudou da página 10 à página 14. Nas próximas aulas a gente vai continuar esse estudo. Leia o livro, assista as videoaulas e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.